Pessoal, vamos dar sequência aqui na nossa terceira aula do nosso primeiro projeto app. Meu primeiro app, tá? Que foi o nosso primeiro projeto que a gente está criando. Então, olha só, a tela está pretinha aqui porque ele está em execução. A gente mandou rodar na última aula. Ele está aqui funcionando, mas olha só, o Material App, ele é essa tela preta aí. Então ele é um widget que só desenha essa tela preta? Não, pessoal. Eu queria dar uma dica aqui para vocês e te mostrar o que esse Material App tem pra gente, tá? O Material App, ele tem aqui vários rotas e scaffold, home, ó, a rota inicial, ele tem métodos aqui dentro que vão fazer algumas coisas pra gente. Ele tem aqui, ó, a gente pode dizer qual o título que ele vai ser, qual a cor, qual o tema, a localidade, se esse app ele vai ser em português, em inglês, tá? Então tem várias coisas aqui dentro desse Material App. Uma dica bacana, quando você chamar um widget ou quando você chamar um objeto e você não souber o que ele tem lá dentro, é você vir aqui, ó. Ele geralmente vem fechadinho assim, né? Ó, você chamou Material App, abriu e fechou parênteses, ou seja, você instanciou ele. Isso aqui, quando você coloca abre e fecha parênteses, está instanciando Material App. Você entra aqui dentro, dá um Enter, a sua IDE vai te dar um espaçozinho para você escrever. Você coloca Ctrl espaço. Ele vai te sugerir aqui, ó, diversas coisas que você pode colocar aqui dentro para começar a construir, ou seja, a desenhar, né, ali visualmente o que vai aparecer no seu celular. Tudo bem? Vamos utilizar aqui esse parâmetro, né, essa propriedade chamada home. Então, ó, vou apertar Enter, home, dois pontos, tá? E aqui a gente vai conhecer agora um novo widget. A gente vai chamar aqui um widget chamado Scaffold, tá? Scaffold. E mais uma vez, olha só, o Scaffold eu tenho aqui a instância dele, ó. Eu acabei de registrar na memória uma instância do Scaffold, tudo bem? Então eu abri e fechei parênteses. Se eu já salvar aqui, a carinha aqui já vai mudar um pouquinho, porque a base aqui, né, vamos dizer, a cor principal aqui de Material App era preto. No caso do Scaffold, a cor principal está sendo essa branca aí, fica até mais bonitinho aqui, dá para ver a tarjeta. Tudo bem? E a gente vai ver o seguinte, mesma coisa, ó, o Scaffold, se eu passar o mouse aqui em cima, ele tem diversas coisas, ó, ele tem um app bar, um body, um botão flutuante, ele tem um drawer, que é uma abazinha que fica escondida ali do lado esquerdo ou do lado direito do app, tem botões de navegação, posso mudar a cor do fundo, diversas coisas. Por exemplo, vamos utilizar essa propriedade aqui, ó. Então, uma propriedade chamada background color. Olha só, background color espera como parâmetro, espera como objeto o que? Quando eu passo o mouse aqui, ele espera cor. Olha só que interessante, diferente de home, ó. Quando eu passo o mouse em home, home espera um widget, né? E aí a gente deu para home, ó, um widget. Então o scaffold, você vai conhecer com o tempo, mas ó, o scaffold ele estende de stateful widget, né? Então a gente está entregando para home um widget chamado scaffold. Já no background color, ele espera um objeto do tipo color. Então eu vou te apresentar aqui as cores que o nosso objeto color já tem ali como configuradas, como propriedades já configuradas, tudo bem? Então a gente vai utilizar aqui, ó, o C maiúsculo, né? Color. E eu posso escrever color e digitar um valor aqui para ele? Posso. Só que esse valor vem de forma de hex, né? É um valor que é um código de uma cor, né? E esse código geralmente vem nesse formato. Eu vou até copiar essa cor aqui, ó, para a gente ver. Curiosidade, quero saber que cor é essa. Então eu vou colocar dentro de value aqui aquela cor que ele colocou lá e vou salvar. Bom,
não deu muito certo aqui essa cor. Vamos voltar? Eu vou passar o mouse aqui, vou pegar essa por exemplo aqui, ó. Essa aqui ele deu como exemplo, ó. For example, beleza, vamos ver essa cor aqui, ó. Então, ó, ele tem um código FF para o alfa, FF para a cor vermelha, 90 para a cor verde e 00 de cor azul. Tá vendo que legal? Então esse aqui é um código que vai mostrar aqui, ó, que cor, laranja, um laranja aqui bem diferente, tá? Só que, pô, a gente não vai ficar digitando isso aqui na mão toda vez, é complicado. Então, existe aqui configurado já também colors, que é lá do nosso, então são cores que já estão, que já foram pensadas aí nas cores mais utilizadas no Material, tudo bem? Por exemplo, vamos pensar no laranja aqui, ó, eu digitei colors, vou colocar ponto na frente dele e vou começar a digitar aqui, ó, orange, tudo bem? Ó, laranja, vou salvar. Continuou a mesma cor laranja que estava naquele código lá esquisito. Pô, podemos fazer alguma coisa diferente? Podemos, ó. Ctrl espaço. Ele também me dá outras opções, ó. Um orange accent, né? Um laranja profundo. E vamos ver esse laranja profundo, ele fica quase um vermelho aqui, né? Que bacana. É isso, pessoal. Então, só para vocês entenderem que você pode já passar o mouse aqui no parâmetro e entender o que ele espera como retorno. O que ele está esperando que você entregue para ele. Nesse caso aqui do Home, ele está te pedindo um widget, então a gente mandou um scaffold que estende de um widget. Já o background color pede um tipo color, né? Que a gente já tem aqui configurado algumas cores no Material Design, tudo bem? Só que para não ficar com essa cor forte aí, eu vou... O meu app aqui morreu, só fechou a tela. Para não ficar com essa cor muito forte, eu vou retirar nesse primeiro momento, vou salvar, vai continuar a nossa tela branquinha aí, tudo bem? Pessoal, dentro do scaffold, eu também posso ver outras coisas que tem ali dentro, e a gente vai utilizar duas coisas que são padrões aí geralmente nos aplicativos, que é o que? A nossa app bar, que é uma barra superior que fica desenhada aqui em cima, e o nosso body, que é o que está desenhado, que vai ser desenhado ali no corpo. Então olha só, quando eu começo a digitar aqui app bar, ou se você clicar digitar aí Ctrl espaço, ele vai te sugerir algumas coisas, inclusive a primeira aqui, por começar com A, é a app bar. E o que a app bar espera, tá? Ela espera um tipo de widget. Lembra que eu falei que tem vários tipos de widgets? Por exemplo, aqui tem um Preferred Size Widget. É um widget mais específico aí, ele já tem umas preferências de tamanho. Tudo bem? E eu já sei, você vai conhecer aí com o tempo também, o que ele espera aqui? Ele espera um app bar, tá? Agora, como uma instância, né? Então, ó, um app bar com letra maiúscula, esse aqui é o objeto app bar. Ficou vermelhinho aqui, já deu um problema, aí você já se assusta. Calma, pessoal, sempre passa o mouse e dá uma olhada no que está acontecendo. Aqui é bem simples nesse caso, tá? Ele está dizendo que é o seguinte, o construtor inicial que está chamando, né, que foi chamado, ele não é constante, ele não é um construtor constante. A palavrinha reservada aqui em cima, ó, ela está atrapalhando que esse app bar seja construído. Então eu só apaguei ali, salvei. E mais para frente, pessoal, eu vou contar para vocês o porquê que existe aqui de vez em quando. Eu salvo, minha própria IDE já coloca ali um const ali nas coisas e já eu mostro para vocês o que é isso aí, tudo bem? Mas a princípio não vamos se preocupar com isso. Vamos ver como é que ficou o nosso app, ó. Eu chamei aqui, eu coloquei aqui como essa propriedade recebendo um widget chamado app bar, né? E ele, ó, desenhou automaticamente aqui o nosso app bar, ficou azulzinho ali em cima, bacana. E mais uma vez, pessoal, ó, com command aqui você clica, você consegue entrar lá dentro dessa classe, ou seja, dentro desse objeto, e a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Olha só que legal, ó.
é uma classe chamada AppBar que estende de quem? Stateful Widget. Ou seja, é um tipo de widget, só que olha só, ele implementa outra coisa, que é aquela preferência de tamanho lá de um widget. Tudo bem? A gente não vai se preocupar com isso agora, só quis mostrar para você que é um widget. Então, o nosso AppBar é um widget, tá? E dentro desse widget, olha só, a gente tem aqui algumas opções. Vamos lá descobrir quais são? Ctrl espaço. Aí eu tenho vários, eu tenho ações, são botões que eu posso colocar ali. Eu posso mudar a ação do ícone tema, posso mudar a cor também, ó, daquela mesma forma, background color. Então, eu tenho o scaffold, que é o principal, ele pode ter uma cor, mas ó, eu também tenho uma cor na minha AppBar. Então, vamos colocar aqui, ó, colors.orange, salvei. Olha lá, agora só a nossa AppBar ficou laranjinha. Então, você vê que eu vou construindo widgets em cima de widgets, né? Aqui também, ó, eu vou dar um espaço, ó. Então, olha, o meu AppBar recebeu o objeto chamado AppBar, eu abri e fechei parênteses, coloquei alguma propriedade aqui dentro, eu posso ou não colocar alguma propriedade, mas olha só o interessante aqui, pessoal. Depois de AppBar, eu instanciar o meu objeto chamado AppBar, depois que eu fechei aqui o meu parênteses, eu coloquei uma vírgula. Eu coloco vírgula para eu colocar mais propriedades. Então, para eu poder escrever mais propriedades, eu preciso da vírgula. Se eu não colocar vírgula, é como se eu não tivesse ainda esperando uma próxima propriedade. Então, por exemplo, se eu digitar aqui Ctrl espaço e colocar aqui agora body ficou vermelhinho. Porque ele esperava, se eu passar o mouse aqui, ó, ele esperava encontrar uma vírgula. Então, ó, ele espera, a expectativa dele era encontrar uma vírgula. Uma vírgula onde? Aqui, ó, antes, ó, quando eu digitar uma vírgula aqui, já parou de ficar vermelhinho. Então, ó, quando você já digita aqui, ó, Ctrl espaço e seleciona algum, nesse caso eu quero apresentar para vocês o body, automaticamente a nossa IDE já coloca uma vírgula lá no final, porque é padrão a gente ter que colocar uma propriedade, instanciar a propriedade e vírgula, ou seja, próxima. Então, tô colocando uma propriedade, vou instanciar uma propriedade agora dentro de body, eu vou chamar ela de center, já eu explico para vocês o que é esse center, e abri e fechei parênteses e vírgula, salvei, tá bom? Center o que é? Também é um widget, pessoal. Eu vou lá, ó, Ctrl, Command e clico no Center, ele me traz aqui, tá, para dentro de uma classe Center que estende de Align. Aí você vai falar assim, poxa, mas você não falou que Center é um widget? Sim, ele está estendendo de Align. Mas ele não está estendendo de stateless widget ou stateful widget. Ó, vamos clicar agora em Align com Command, ou isso, com Ctrl aí para você. Olha só que legal. O Align, ele também estende de alguém. Então, ó, de quem que ele estende? Single Child Render Object Widget. É um outro tipo de widget que a gente não precisa se preocupar com tudo isso aí. A gente só tem que saber que é um widget, tudo bem? Então, ó, olha que interessante. O nosso center, ele estende de Align e Align estende de um outro tipo de widget. Tudo bem? Pessoal, isso aqui é uma coisa que eu quero agora dar um pause aqui e conversar com vocês. E eu vou até desenhar aqui, tentar desenhar aqui para vocês uma situação. Eu vou pegar um Paint aqui bem simples mesmo, que vai ser o suficiente para a gente conversar a respeito. Tá? A gente tem aqui a nossa tela e eu vou tentar desenhar ela aqui bem parecida. Olha só que legal, ficou bem parecida. Né? A gente tem aqui o nosso AppBar aqui em cima, né? E a gente tem o nosso corpo aqui. Olha só que interessante, pessoal. Aqui
no todo, a gente falou que era um Material App, né? A gente falou aqui que a gente tinha um Material App. A gente foi lá, colocou o nosso Material App primeiro. Depois do nosso Material App, a gente foi e colocou dentro de Home, né? Dentro de Material, dentro de Home, ou seja, a nossa rota inicial, a gente colocou agora um Scaffold. Assim que se escreve, acho que é. A gente colocou um Scaffold, beleza? E quem que é Scaffold aqui? Scaffold é essa parte branca que ficou aqui por fora, né? Então, olha só, esse aqui é o nosso Scaffold, que tem uma base lá bem mais, vamos colocar assim, bem mais interior, que seria o nosso Material App, tá? Beleza. Dentro de Scaffold, a gente tem uma App Bar. Então, a gente foi lá e criou uma App Bar, que foi essa barrazinha superior que ficou ali pra gente. Muito legal. Então, dentro aqui tem uma App Bar. Dentro do nosso Scaffold também tem um body, né? Que a gente colocou. Você está percebendo que está se criando uma árvore, né? Então, ou seja, eu tenho um widget que está dentro de um widget que está dentro de um outro widget que estende de outro widget e por aí vai. Então, tudo que você vê na tela desenhado é um widget. Por exemplo, se eu quiser colocar um texto aqui dentro, como falando assim, meu título. Tá? Então aqui dentro eu quero o meu título, o título da App Bar, o título do meu app. O que vai acontecer? Eu dentro do meu App Bar, eu vou lá e vou colocar um quê? Um text, ou na verdade um title. Então eu vou colocar um title lá dentro. Eu quero colocar lá dentro também um botão. Então aqui eu vou colocar uma action. Aqui dentro vou colocar uma ação. Uma lista de ações, né? Mas eu posso colocar aqui, o que vai ser esse botãozinho? Vai ser aqui, ele vai ter um botãozinho de uma ação aqui, de alguma coisa, bacana. Aqui dentro do meu app eu quero colocar uma imagem dentro do meu corpo. Então dentro do corpo vai vir aqui uma image. Então aqui dentro a gente vai colocar image, tá? Pessoal, eu só quis desenhar isso aqui para vocês entenderem que isso aqui, essa árvore, ela vai crescer aqui assim, que você não vai entender o tamanho que vai crescer isso aqui. Lógico, a gente tem várias formas de evitar que fique aqui uma classe infinita, então a gente vai trabalhar com essa questão de componentizar o que os nossos componentes, né? Então a gente vai componentizar as coisas, vai transformar, vai reutilizar para a gente não precisar ficar redesenhando o que já foi imaginado, tá? Mas é isso. É só para você entender que o nosso app vai crescendo aqui para baixo, né? Como se fosse uma árvore que vai tendo ali os seus galhos, né? Então o Scaffold tem um app bar, que tem um título, que tem uma cor, que tem e vai subindo e vai descendo aqui, tá bom? Bem simples, mas eu achei interessante a gente dar uma revisada nisso aqui. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos deixar um pouquinho melhor aqui, antes da gente finalizar a aula. Aqui eu falei que a gente tem um app bar, a gente mudou a cor dele. Ele também tem um parâmetro chamado title, tá? E olha só, título espera o quê? Título espera um widget. E existe um widget chamado text, tá? E o que text espera como parâmetro de entrada? Obrigatoriamente, text espera um texto. Então a gente vai colocar aqui com aspas simples, dentro aqui do nosso construtor, a gente vai colocar um texto. E esse texto vai ser meu primeiro app. Vou salvar e ele vai aparecer aqui em cima. Bacana? Pô, mas eu queria ele centralizado. A gente consegue? Consegue. Vamos lá, ó. Depois de título, 2 pontos, disse qual é o meu objeto que vai criar, então é o meu widget chamado text, tá? Fechei, coloquei uma vírgula, e agora tem dentro do meu app bar,
tem um centralizador do texto, porque é bem comum de que os usuários, tem usuários que preferem, né, desenvolvedores que vão preferir aquele lateral à esquerda e tem desenvolvedores que vão precisar dele no centro. Então, como já é comum, existe aqui uma propriedade chamada Center Title. E olha só que diferente, ó. Quando eu passo o mouse aqui em cima de Center Title, ele espera o quê? Um tipo bool, um tipo booleano que a gente chama. O que é um tipo booleano? É você dizer para ele se sim ou se não. É só isso. É verdadeiro ou falso. Então, ó, o título é centralizado, aí eu coloco true, que é uma palavrinha em inglês chamada verdadeiro. Então, ó, coloquei, salvei, meu primeiro app ficou centralizado. E se eu não quisesse? Falso, false. Então, ó, ele vai lá para a esquerda. Só que por padrão, o meu center já é falso, por isso que quando ele não apareceu aqui, ele já estava do lado esquerdo, tá? Então não faz sentido a gente deixar ele aqui se for utilizar falso. Nesse nosso caso, eu quero que ele fique true. Então, pessoal, eu queria tenta sempre entender o que a sua propriedade espera que ela seja, tá? Passa o mouse e vai lá e descobre. Esse cara aqui é um booleano, então ele precisa ser verdadeiro ou falso. No caso do title, ele é um widget. Então vamos entregar para ele um widget. A gente entregou text. Text espera aqui como para o primeiro parâmetro uma string, né? Então ele espera um tipo string. Aqui o nosso background esperou uma cor e a gente entregou uma cor aqui para ele e assim a gente vai seguindo o nosso app até o final. Mais um detalhe aqui, dentro do centro, vamos colocar só um texto aqui para a gente conseguir exibir um texto e criar nosso primeiro app aqui nesse primeiro momento. Então, ó, dentro de Center, colocando o mouse aqui em cima, eu tenho algumas propriedades, eu também posso digitar Ctrl espaço e descobrir quais são as propriedades. Uma das propriedades que ele espera aqui, ó, é child, que é criança, ou na verdade que é filho, né? É como se fosse o filho dele ali em inglês, tá? Então, ó, child. E o que child espera? Child espera um widget. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro, tá? Assim como dentro de body, assim como eu posso colocar qualquer coisa, desenhar uma imagem, colocar uma lista. Nesse momento, vamos colocar apenas um text. E como é que a gente coloca um texto aí dentro? A gente coloca esse widget chamado text e a gente vai colocar aqui corpo. Tá? Vou digitar a palavra corpo aqui, que é o que a gente vai desenhar. A gente vai mudar isso aí com o tempo. Então, ó, corpo. Ah, tá pequenininho. Beleza, a gente vai ter outros momentos que a gente vai poder melhorar, né, esse desenho. Agora, olha que interessante. O título aqui, ele espera um text e automaticamente ele já transformou isso aqui num título, tá? Isso é muito legal, porque o nosso app bar já tem uma estrutura toda aqui criada lá dentro, que é isso. Se você digitar, se você colocar dentro de title um objeto do tipo text, ele já padroniza o seu texto para o que você espera ver, que é um título. Diferente aqui do nosso centro. O nosso center não tem nada aqui configurado, esperando que você coloque um text aqui dentro. Não. Ele, na verdade, você pode colocar qualquer coisa. Então, como você colocou um text, ele exibiu o text aqui de qualquer jeito, sem estar, vamos dizer assim, sem estar configurado para que seja um título. Pelo contrário, por ser um corpo aqui, ele está colocando no modo padrão, tipo body aí. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Eu queria que vocês entendessem, dá uma revisada, começa a entender aí esses principais, essas palavras, né, que a gente está comentando. Tem um pouquinho da dificuldade do inglês aí, quem não sabe, mas copia, cola lá no Google, no Translator, que você vai conseguir acompanhar, tá bom? Então é isso, dá uma revisada, pensa aí no que é um método main, o que é uma classe, por que ela estende, entende aqui o construtor e que ela está sendo construída com o seu método build, tá bom? Mais para frente a gente vai repetir isso aqui diversas e diversas vezes. Você vai ver que isso aqui vai ficar maçante e você vai tirar de letra com o tempo. Não se preocupe se ficar alguma coisa difícil aqui no início.
Beleza? Obrigado, até a próxima aula.